Em Portugal, as explorações florestais com menos de 1 hectare imperam nas regiões norte e centro, o que dificulta a sua gestão. Como resposta aos incêndios que assolaram a região centro em 2017, em plena Serra da Lousã, na freguesia de Alvares, concelho de Góis, está a nascer uma nova forma de gestão da floresta. A solução dá pelo nome de Área Integrada de Gestão de Paisagem, AIGP, e pretende criar uma floresta sustentável que alia a vertente económica à vertente ambiental. Para tal, junta os proprietários, associações de produtores, autarquia, indústria e a academia. A Área Integrada de Gestão de Paisagem de Alvares surge como uma necessidade dos produtores florestais aqui de Alvares, ativos, e na sequência da legislação do Plano de Transformação de Paisagem, que saiu em 2020 e que conjuga uma série de necessidades nossas aqui nesta região, que tem muitas debilidades, e abrange uma área de 1.200 hectares no coração da freguesia de Alvares. A freguesia de Alvares tem 10.000 hectares, a AIGP são só 1.200, porque para começar temos que começar com uma área mais pequena e mais fácil de atuar. Tem como objetivo aumentar significativamente a gestão ativa deste território. Este território tem uma área gerida de cerca de 25% do total e 75% está completamente abandonada, não gerida, e é um foco de problemas e de propagação de incêndios florestais que têm sido graves nos últimos anos. A desertificação do interior é terreno fértil para o crescimento da carga combustível, aumentando deste modo o risco de incêndios. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, desde 1960, a freguesia de Alvares perdeu 75% da sua população. O problema do abandono destes territórios são territórios de minifúndio florestal que sofreram um abandono populacional enorme nos últimos 40, 50 anos. Portanto, são territórios que estão muito desertificados e que a propriedade é muito fragmentada. Ou seja, em média, nesta região, cada proprietário tem 5 prédios rústicos com uma média de 0,6 hectares cada um. Portanto, quem tem 3 hectares de floresta não é rentável. É impossível rentabilizar 3 hectares de floresta de per si, somente com uma forma mais agregada. A Associação Florestal do Concelho de Góis é um dos membros da AIGP de Alvares, que tem como principais metas reduzir o número de incêndios na freguesia, aumentando deste modo a segurança das populações e o rendimento da atividade florestal. O grande objetivo da AIGP é conseguir que todos os proprietários unidos consigam rentabilidade, resiliência ao território. No fim de tudo, o principal objetivo é reduzir o risco de incêndio florestal, não é? Porque neste momento, com um ciclo de incêndios a cada 10 anos, não há rentabilidade possível. E o objetivo aqui é gerir para conseguir efetivamente reduzir o risco e aumentar a rentabilidade, porque se não houver rentabilidade também ninguém vai investir. E esse é o objetivo principal. Também, se não for de forma agrupada, tal não é possível, porque com uma área média de propriedade de meio hectare, não há rentabilidade possível e não há gestão possível, porque depois tudo é muito caro. Para concretizar estas metas, foi criada uma sociedade que assegura a gestão conjunta de diferentes parcelas, o que permite minimizar os custos de contratação de serviços e vender a melhor preço os produtos lenhosos vindos da floresta. A opção que tomamos foi a criação de uma sociedade de gestão que vai, de forma a agregar operações, gerir propriedades daqueles proprietários que não querem, não têm condições, não têm capacidade, e essa sociedade vai dar resposta a todo o tipo de interesses e opiniões. Ou seja, nós criámos aqui um leque de opções de forma a dar resposta a todo tipo de proprietários. Há aquele que gere e quer continuar a gerir, há aquele que tem a opção de gerir, até está disponível a gerir, mas precisa ali de um acompanhamento técnico ou de uma concertação de meios para ganhar escala para fazer as operações, daquele proprietário que até vai deixar fazer, mas não quer ser ele a fazer, quer dar totalmente a fazer.
E para aquele proprietário também que não quer saber das terras, também vamos tentar arranjar uma opção de ou aluga ou vende. António Marques de Almeida não é um pequeno produtor florestal. Tem mais de 50 hectares de floresta na freguesia de Alvares. No entanto, toda esta área está dispersa por várias parcelas, o que implica um maior gasto de tempo e dinheiro na sua gestão. Mas se estiver junto era mais fácil ou mecanizar, tudo ficava mais económico. As parcelas, a deslocação da máquina. Agora estou à espera de uma máquina para degradar uns bocados. Temos que a mudar várias vezes. Assim, de uma marca para a outra, depois não pode rodar, tem que fazer um bocado, se meterem a mudar a máquina, porque elas são dispersas. Se fosse junta, é tudo diferente. Apesar do produtor se dedicar também à agricultura, esta atividade é complementar, uma vez que a principal fonte de rendimento vem da floresta. Eu acho que é rentável. Como a gente trabalha na terra, a única coisa que a gente pode ter rendimento é da mata. Porque a agricultura, este olival, isso é o imparo da floresta. É a única coisa que dá rendimento. Mas tem sido muito ingrato, porque os fogos têm destruído a maior parte. Os incêndios são, de facto, um dos grandes problemas que afetam os produtores da região. Para minimizar o impacto do fogo, o produtor defende que as cabras são um importante aliado na limpeza da carga combustível. A prevenção de ter limpo é uma, mas eu julgo que a única coisa que se podia, e falo para a freguesia de Alvares, era preciso pôr aí muitos rebanhos de cabras. Era o melhor bombeiro. Atrasam a vegetação, com elas juntas a caminhar, cavam os caminhos limpos, está a poeira, a candé no verão, andando ao gado. Se formos a ver abanar o mato ao pé dos caminhos, já está perto de terra. E isso amortece o lume. A Associação Florestal do Concelho de Góis conhece bem esta realidade, uma vez que desenvolve um trabalho de grande proximidade com os produtores, prestando-lhes o imprescindível apoio técnico. O afastamento do proprietário ao terreno ao longo dos anos criou aqui um vazio, criou aqui um conjunto de condições adversas à floresta. E, portanto, de facto, hoje nós tentamos aproximar, e temos feito com algum sucesso, aproximar o proprietário do seu terreno. Portanto, ligá-lo ao seu terreno, sensibilizá-lo, ajudá-lo a desenvolver um projeto que seja viável economicamente, financeiramente, fundamentalmente. A associação aqui entra em várias fases. Naturalmente que na identificação, na legalização, em todo o processo que hoje é exigido para que se possa desenvolver a atividade da exploração florestal, faz os contactos com os produtores florestais, mas depois a partir daí, enfim, segue o seu curso normal. Nós estamos ao lado do proprietário, estamos ao lado dos operadores florestais, em tudo o que seja preciso, mas depois a parte comercial, a parte final, enfim, já é da responsabilidade de cada um. Todas as ferramentas que ajudem os produtores florestais a uma maior e melhor gestão são bem-vindas, como é o caso da certificação florestal. 5 entidades da região do Pinhal Interior Norte avançaram para esta certificação que atesta que a atividade florestal cumpre práticas amigas do ambiente. A certificação é um instrumento, é uma ferramenta, através da qual se faz a gestão florestal. Esse é o maior problema que nós temos em Portugal, se calhar, é a falta de gestão. Portanto, aqui a certificação vai atestar não só que é feita a gestão, mas que há uma boa gestão, que é feita de acordo com um conjunto de boas práticas. Portanto, quando um proprietário adere a um sistema de certificação, é feito um planeamento de gestão para aquela área e depois é acompanhado em termos técnicos por técnicos especializados. Firmino Serra explica de que forma uma floresta limpa ajuda a conter um incêndio. Uma floresta gerida, cuidada, limpa, os riscos a ela associados também diminuem. No caso particular dos incêndios florestais, obviamente que numa floresta que é gerida, o incêndio pode ocorrer na mesma, mas o impacto
é mínimo, ou é mais reduzido, em detrimento de uma floresta que não seja gerida, em que, no caso do incêndio, ele torna-se descontrolado e mais imprevisível e mais difícil de combater. Portanto, essa é a grande diferença. Uma floresta limpa não quer dizer que não tenha, que seja um relevado, digamos assim, que não tenha, porque a certificação também promove muito a áreas de conservação, áreas de proteção e a biodiversidade e também aquilo que nós dizemos vulgarmente de mato também é necessário. De uma forma controlada também é necessário para toda a vida no ar livre. Apesar da dimensão trágica dos incêndios, este fenómeno é só o início de muitos outros problemas para a atividade florestal. No pós-incêndio, se a floresta não for gerida, ela cresce descontroladamente. E isso também leva a outras causas negativas associadas à floresta, como, por exemplo, a proliferação de espécies invasoras. É um dos grandes problemas que a floresta tem hoje também em Portugal. Vulgarmente mais a acácia, mas também começam a aparecer outras espécies, como a áquia, que são extremamente perigosas e que resultam muito ou são o resultado dos incêndios, efetivamente. Portanto, aparecem também muitas pragas e doenças associadas à madeira morta. Portanto, há todo um conjunto de aspectos negativos que, se não forem controlados, se não forem acompanhados, aumentam cada vez mais o risco associado à floresta. Todas as espécies florestais têm o seu próprio ritmo de crescimento e daí que, após um incêndio, a sua regeneração não seja idêntica. Em termos especificamente de algumas espécies, nós temos o pinheiro bravo, que demorará 20, 30, 35 anos a atingir a plenitude do seu estado adulto, como temos, por exemplo, um eucalipto que em 12 anos está pronto a ser explorado, digamos assim. E é importante perceber estes ritos também para perceber as opções que o proprietário em Portugal fez. A maior parte dos proprietários com quem eu falo estão mais rotinados e gostam de espécies como o pinheiro bravo, como as folhosas tradicionais, o sobreiro, os carvalhos. O problema é que começaram a ter que fazer escolhas racionais. Com ciclos de incêndios que nós temos, ou intervalos de incêndios de 12, 13, 14 anos, ou áreas florestais que temos que em 25 anos arrendam 3 vezes, eles começaram a questionar se valeria a pena ou não ou continuar a gerir esses tipos de espécies, neste caso o pinheiro bravo. E muitas vezes optam por eucalipto por uma questão racional, porque no espaço de tempo entre 2 incêndios podem tirar a rentabilidade daí. Para se começar a desenhar uma nova floresta, é indispensável conhecer o território e os seus proprietários. E neste contexto, a autarquia local, enquanto membro da AIGP, desempenha um papel essencial, uma vez que é responsável pelo cadastro da propriedade rústica. Góis foi um dos concelhos pioneiros em termos daquilo que é a representação gráfica georreferenciada, que foi determinada para que se efetuasse o cadastro da propriedade rústica. Teve um implemento inicial acentuado, mas a partir do momento em que passa a haver dificuldade em identificar os proprietários, precisamente porque a propriedade está muito espartilhada, há muitas heranças indevidas, há pessoas que há muito tempo abandonaram as terras, há uma dificuldade em passar esta fase. No caso em concreto, aqui da freguesia de Alvares e indo já um pouco aqui também para a área integrada da gestão da paisagem, neste momento a percentagem ronda os 48%, não sendo o ideal, estamos praticamente a meio do caminho e com a consciência de que daqui para a frente será tudo mais difícil, precisamente pelas dificuldades que eu elenquei. A AIGP quer transformar a paisagem de Alvares, promovendo uma diversificação de espécies, onde tanto há espaço para a floresta de produção e de espécies como o pinheiro bravo e o eucalipto, como para a floresta de conservação. A criação da AIGP de Alvares é uma oportunidade de transformação da paisagem e da redução dos riscos de incêndio e da promoção de alguma eventual rentabilidade futura. Na floresta estamos sempre a falar de rentabilidades futuras, não são culturas anuais, são rentabilidades a médio e longo prazo. Temos, como referi, culturas de curta rotação que terão rendimento aos 10, 12 anos e de média e longa previstas
como o Pinheiro Bravo, por exemplo, que começa a dar rendimento a partir dos 25 anos. Inclusive com a resinagem, temos uma fábrica de resina aqui nesta nossa região e, portanto, a resinagem só é possível com determinados diâmetros e a árvore tem que lá chegar viva para conseguir produzir. Portanto, se morrer antes com um problema qualquer, com um incêndio, a produção dessa forma acabou. Esse rendimento anual de resina acaba imediatamente, acaba ou não chega a começar. Temos depois outras culturas previstas de maior prazo, como o sobreiro e alguns carvalhos. Carvalhos em áreas mais diminutas, temos um problema de fauna, temos que gerir muito bem como é que vamos equilibrar a fauna com a implantação de folhosas nesta região e, portanto, há aqui efetivamente proveitos muito espraiados no tempo que não permitem, eventualmente, ter rendimentos nos prazos normais ou que as pessoas acham que são normais. Ao mesmo tempo, o projeto quer investir em espécies como o castanheiro e o medronheiro, mais intensivas e cujo retorno económico é mais rápido. Há culturas que vão ser instaladas aqui, como por exemplo a cultura do castanheiro, para a produção de castanha, que é uma cultura intensiva e também tem que ter rendimento e também tem que ter atividade muito próxima, tem que haver um empenho próximo dos produtores. Um dos problemas que nós temos é termos muito poucos tomadores de projeto. Andamos há 2 anos com este projeto a delinear as coisas e a apresentar a todos os proprietários aqui da região e não temos nenhum tomador que diga eu gostava de ter, que conseguissem arranjar 50 hectares para eu produzir o que quer que seja, medronho, amêndoa, castanha. Não apareceu ninguém. Ainda. Temos essa esperança. Seguimos até à aldeia de Xande de Alvares, onde há mais de 100 anos a ProResina se dedica à primeira transformação de resina, um produto 100% natural que vem da floresta. A resina é um rendimento complementar para os produtores florestais, para lá da venda da madeira das diferentes espécies. É extraída através de um corte ou incisão que se faz na árvore e daí brota a seiva, que é a resina do pinheiro, que é recolhida num vaso. Esse vaso depois vai ser recolhido juntamente para fazer volume e para ser transportado até ao local da transformação. Da floresta, a resina chega até à ProResina. Para começar, esta matéria-prima é pesada e avaliada, sendo limpa de eventuais impurezas. Depois é armazenada e é então que se dá início a vários processos de transformação da resina em 2 produtos: pés de louro e água ras. Tudo feito apenas com recurso a vapor de água. A resina passa para uma primeira fase, vai a um malaxor, onde recebe uma temperatura de ebulição, onde demora umas horas num processo de ebulição para se tornar bastante fluida. Como a resina incorpora já o algarrás, vindo do pinhal, ainda sendo pouco nessa ebulição, nós adicionamos mais uma quantidade, que é para se ainda tornar mais fluida, mais fácil de filtrar. Passado esse momento, passa por um processo de crivagem das impurezas maiores, neste casca a casca, agulha, etc. E depois segue-se então um processo de filtragem. A destilação, a introdução da resina num aparelho através de vapor d'água, que sofre um aumento gradual de temperatura num processo de cerca de 50 minutos, onde vai até aos 160, 170, 180 graus de temperatura. Aqui dá-se a separação, ou seja, a vaporização, a parte de vapor, que é o algarrás, vai subir e vai passar por uma serpentina com água fria permanente, onde se solidifica juntamente com água. E aí volta a assistir um processo de decantação natural. O algarrás mais leve sobe, a água mais pesada baixa. Um processo natural, simples e rápido. O remanescente
é o peixe-louro. Portanto, é já a resina, sem o algarrás e sem mais nada. Para o sucesso deste negócio, a ligação entre Amílcar Aleixo e os resineiros é essencial. São eles que alugam as árvores aos produtores florestais para a extração da resina e trabalham regularmente na floresta, assumindo assim um importante papel de vigilância da floresta. As pessoas fazem um aluguer da árvore, recebem X pelo aluguer da sua árvore e a árvore mantém-se lá. Se a pessoa por algum motivo necessitar de abater a árvore, abate. Se precisar dela para lenha, utiliza. Se precisar dela para recolha de pinha ou outra coisa qualquer, utiliza. A árvore é sempre do proprietário. E o resineiro faz uma parte muito importante. Como necessita de ir junto a essa árvore 15 a 20 vezes por ano, vai com os seus próprios pés, vai pisando toda a flora à volta dessas árvores. Mantém-a limpa, é um vigilante, é lá que ele trabalha 8 horas por dia. Portugal tem potencial na atividade da resinagem, uma vez que a resina nacional é muito apreciada, particularmente num momento em que há grande procura por produtos resinosos a nível mundial. O mundo continua a ser escasso em produtos resinosos. Portanto, a procura aumenta, a China, como o maior produtor do mundo, começa a absorver praticamente tudo aquilo que produz e começa, inclusive, a recorrer a mercados externos para consolidar a sua procura. Porque é imensa o consumo dos produtos resinosos é imenso. A Serra da Lousã é habitat de animais selvagens. No entanto, a fauna em excesso, provocada por anos de ausência de controlo, está a causar contratempos aos produtores de alvares. Estamos perante uma serra com um potencial enorme, se calhar única neste momento em Portugal, onde temos muitos efetivos de veados, de javalis, e neste momento está-se a tornar uma colónia também muito preocupante, que é os corços. Estamos a ter muitos efetivos que causam grandes prejuízos nas culturas aos agricultores. O problema da introdução de outras espécies, a não ser o eucalipto, quando eles são pequenos, eles vêm, comem as pontas e, pronto, e simplesmente a planta acaba por morrer, porque a quantidade é tanta de efetivos que é difícil controlar. A gente, se fizer aqui uma plantação de 5 ou 10 mil sobreiros, carvalhos, qualquer dessas folhosas, dificilmente vamos ter sucesso, dado os efetivos que neste momento temos. A solução passa pela gestão da caça, um trabalho que começou a ser desenvolvido pela Associação de Caçadores e Pescadores do Concelho de Góis. No entanto, este controlo leva o seu tempo. Para tomarmos a linha da floresta que nós também pretendemos, teremos que fomentar a caça a nível de montarias, de esperas e levá-la até, se calhar, não só ao nosso país, mas a nível internacional, porque dado a quantidade de veados e a qualidade dos troféus e de javalis que temos, facilmente conseguimos atrair pessoas de outros continentes sem ser o nosso. O Instituto Superior de Agronomia ajudou a desenhar uma nova paisagem para a floresta de Alvares. Francisco Gomes da Silva, professor do ISA, vê grande mérito nesta iniciativa, que juntou vários agentes unidos em transformar aquela floresta e, assim, dinamizar a economia local. A transformação que se pretende dar à floresta de Alvares e ao território de Alvares tem que começar por gerir intensamente aquilo que existe no território. Não vale a pena estarmos a desenhar soluções de ocupação alternativa para o território, sem ter em conta aquilo que são as vontades dos proprietários. E, portanto, a única forma de começar é mãos à obra naquilo que lá está. Onde está eucalipto, gere-se eucalipto. Onde estão carvalhos, gerem-se carvalhos. Onde está pinheiro, gere-se pinheiro. Onde estão outras espécies, gerem-se as outras espécies. E só a partir dessa gestão é que é possível melhorar aquilo que existir para melhorar.
O professor universitário reforça ainda a ideia defendida pelos produtores de que, sem rendimento proveniente da produção florestal, não há gestão nem sustentabilidade ambiental. É uma coisa que tem estado nos últimos anos muito arredada das preocupações da política florestal, vamos dizer assim, porque os proprietários florestais continuam a preocupar-se com isso, porque não podem gerir uma coisa que não lhes garanta rendimento suficiente para sustentar essa gestão. Portanto, os proprietários preocupam-se, mas as políticas tardam a ir ao encontro dessas preocupações. E, objetivamente, a floresta em Portugal, naquilo que são as principais espécies que temos no nosso território, umas autóctones, outras exóticas, mas muito bem adaptadas e com fileiras muito sólidas, assentes nessas espécies. Esta floresta em Portugal tem que ser muito gerida. Portanto, nós temos que gerir e gerir e gerir intensamente, originando depois áreas florestais com pendor mais económico, mas que em simultâneo forneçam outros serviços de ecossistema, como por exemplo o sequestro de carbono, logo à cabeça, e depois ter alguns, se me permite, santuários, isto é, zonas em que, pela existência de valores naturais e de ecossistemas particularmente sensíveis e únicos, devam ser exclusivamente destinados à conservação desses recursos. Enquanto não percebermos isto, nós vamos estar em Portugal a caminhar ano após ano, perigosamente, para catástrofes muito pouco interessantes. Portanto, penso que não há sustentabilidade sem economia, portanto é uma falsa questão e nunca chegaremos à sustentabilidade relegando a economia para um segundo plano. A gestão da floresta deve ser encarada como prioridade nacional, já que tudo o que acontece na floresta, no interior do país, tem impacto também na cidade. A gestão da floresta é uma prioridade e, atendendo à estrutura fundiária, a única alternativa que eu vejo, que nós vemos, é efetivamente de uma gestão agregada por uma entidade com estas valências comerciais para tornar economicamente viável toda a gestão destas pequeníssimas propriedades. Sem floresta não há água e não havendo água, Lisboa, que recebe a água que aqui chove e que corre daqui para o Rio Zezer e do Rio Zezer para o Rio Tejo, não há água em Lisboa. A IGP de Alvares quer ser um caso de sucesso no ordenamento da floresta, cumprindo assim a sua função económica, ambiental e social.